Olá, pessoal, tudo bem? Somos alunos do curso de Licenciatura Plena em Computação da UAB, do primeiro período do Polo de Nova Serrana. O nome do nosso grupo é Pentacor. Essa atividade é referente à disciplina de Fundamentos de Matemática do professor Antônio Almeida e a nossa tutora é a Jordânia. A atividade proposta é a gravação de uma videoaula sobre o conteúdo de função quadrática, com a aplicação do software GeoGebra. Espero que vocês gostem dessa atividade escolhida. Vamos lá? A função de segundo grau, também conhecida como função quadrática, ela tem o formato de uma parábola e tem como lei, formação, a lei de formação, y igual a x ao quadrado mais bx mais c. E cada coeficiente tem um comportamento gráfico. O y também a gente consegue denominá-lo como f de x, que é uma função em relação a x. O gráfico dessa parábola, ela tem concavidade tanto virada para cima quanto para baixo. E quem determina isso é o valor do A, é o coeficiente A. Se o valor do A for positivo, a concavidade é virada para cima, nesse formato aqui. Quando a concavidade é virada para baixo, a gente vai ter o A negativo, que é esse formato aqui. A gente consegue perceber as raízes da função. E as raízes da função também é chamado de zero da função, onde o valor do y é zerado. O f de x é zerado. Então, no gráfico, a gente percebe com tranquilidade as raízes. E as raízes, que são esses valores aqui, que tocam o eixo do x, eles são determinados pelo Bhaskara, a função, a fórmula de Bhaskara. E outro detalhe também no gráfico é que o valor do c, esse valor que nós temos aqui cortando o eixo do y, é o valor representativo do termo c, do coeficiente c. Então, a parábola tocou o valor do y em um determinado valor e representa o valor do c. Temos também, na parábola, essa concavidade aqui, ou é virada para cima ou para baixo, e a gente tem um valor mínimo ou máximo. E esse valor mínimo ou máximo é determinado pelo vértice da parábola. E o vértice da parábola segue essa fórmula aí, O x do vértice é menos b sobre 2a, que é o coeficiente b sobre o dobro do a. E o y do vértice é determinado pelo menos delta sobre 4a. Lembrando que o delta, é b2 menos 4ac. b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Outro detalhe também é que se o vértice está com concavidade virada para cima, a gente tem o ponto mínimo da parábola. E se a concavidade é virada para baixo, a gente tem o ponto máximo, que é nesse caso aqui, A gente tem o ponto máximo da parábola. Aqui já no software GeoGebra, eu já ditei aqui a função genérica com a lei de formação, ax ao quadrado mais bx mais c. E a gente vai ver o comportamento do gráfico em relação ao coeficiente A. Observe que quando eu faço a variação dele de 5 a menos 5, ele tem um comportamento da concavidade, ou a abertura dela é para cima ou a abertura dela é para baixo. Observe o que está acontecendo com a parábola. Quando menor, o valor negativo ela é virada para baixo, e quando o valor é positivo ela é virada para cima. Já o coeficiente B, ele tem um comportamento onde a parábola faz esse movimento parabólico dela. As raízes permanecem e ela faz esse movimento parabólico, onde o valor do B aí, tem esse movimento da parábola tanto para a esquerda quanto para a direita, esse movimento horizontal. E o valor do C, ele movimenta a parábola de forma vertical, mas é onde a parábola toca o eixo do Y, que é o eixo vertical nosso. Então, observe esse movimento, que a parábola está subindo verticalmente, tanto para cima quanto para baixo, variando o valor do C aí em 5 ou menos 5, de 5 a menos 5. No software GeoGebra, a gente pode perceber também quando a parábola tem ou não raízes. E isso acontece quando o delta varia. Quando o delta é maior que zero, eu vou conseguir ter duas raízes no eixo do x. Então, você vai perceber aqui que eu vou colocar o movimento dos três coeficientes ao mesmo tempo. E aí, toda vez que não tocar no eixo do x, quer dizer que não tem raiz. Ou seja, o delta vai ser menor do que zero. Quando o delta toca exatamente, na verdade, quando o gráfico toca exatamente em um ponto no eixo do x, quer dizer que o delta é exatamente igual a zero.
E se não toca em nada, ou seja, se a parábola não toca no eixo do x, o delta vai ser menor do que zero. E aí, nesse movimento que você percebe aí, ó, você tem a parábola, a função, nesses três formatos: delta maior, menor e igual a zero. A modelagem de situações reais de função do segundo grau são a trajetória parabólica de objetos lançados, como exemplo, uma bola sendo lançada, e também encontrar o custo mínimo de produção, maximizando lucros e otimizando resultados. Esse foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado e obrigada!